e a bênção se derrame até 1000 gerações, que os filhos dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Quem conhece esse louvor? Amados, boa tarde. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre cordão umbilical, né? Cordão umbilical. Eu creio que pela minha vivência, o Senhor está a cortar cordões umbilicais nesse tempo, nessa época, nesses dias. E eu queria falar um pouquinho sobre o que veio ao meu coração nessa tarde, né? Sobre o cordão umbilical. E de acordo com as vivências que eu tenho vivido e de acordo com aquilo que eu entendo na palavra. Talvez você tenha um pensamento diferente e eu respeito esse pensamento, mas eu vou falar daquilo que eu entendo que o Senhor está fazendo com os cordões umbilicais. Amém? Eu não sei se porventura, né, essas coisas têm acontecido com você, mas eu vou trazer dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, rapidamente. Senhor Deus Todo-Poderoso, direciona, Pai, essa live dentro do centro do teu querer e da tua vontade, Pai. Usa a minha boca e fala aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém? Vai ser bem rapidinho. Lá em Gênesis 48, diz assim: Jacó adoece. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-nos aqui para que eu os abençoe. Aqui, Jacó, Israel, pede para abençoar os filhos de José, os filhos do filho dele, do filho José dele, né? E lá no 49 vai dizer assim: Jacó abençoa os seus filhos e morre, né? Eu penso, amados, que é um tempo que os cordões umbilicais estão sendo cortados. E existem cordões que precisam ser cortados para que os filhos e os filhos dos filhos sejam abençoados. O que acontece? Às vezes nós ficamos muito presos aos nossos filhos. E às vezes o nosso pai fica muito preso a nós. E às vezes nós mudamos de cidade sem pegar a benção do pai, sem pegar a benção da mãe. Às vezes os pais vão embora e nós não pedimos a bênção deles sobre a nossa vida. E eu queria falar sobre a importância da bênção, né? Da bênção dos pais sobre a nossa vida. Eles nos liberam para voarmos, para crescermos, para sermos felizes. É por isso que no Velho Testamento nós vamos encontrar sempre os pais abençoando os filhos para que eles crescessem. E quando o filho nascia, o pai já liberava ali uma profecia sobre aquele filho. No Velho Testamento, antigamente, quando ele dava um nome para a criança, ali já saía uma profecia, era uma profecia, o nome era muito profético. Então, se ele falasse um nome que era alegre, aquele filho seria muito alegre. Se ele falasse que um nome ligado com a bênção, aquele filho seria muito abençoado. Mas se aquele filho tivesse o nome ligado a uma maldição, a uma tristeza, a um momento triste, a guerras e essas coisas, aquela criança passaria por aquilo sobre a sua vida, o seu nome lembraria aquilo. E era uma profecia liberada do pai sobre o filho. E aí, hoje em dia, nós muitas vezes não percebemos isso. A paz do Senhor Jesus Cristo, Rodrigo de Jesus. Nós não percebemos isso. Nós não percebemos a importância da bênção e a importância do pai, da mãe liberar, dos nossos líderes espirituais, dos nossos líderes no trabalho, das pessoas que estão acima de nós, liberar uma bênção sobre a nossa vida para que a gente cresça, para que a gente seja fortalecido, para que a gente venha se desenvolver. Muitas vezes os nossos filhos não se desenvolvem porque nós não liberamos uma bênção sobre a vida deles. Liberamos só maldição. E aí essa criança ela não se desenvolve, ela fica aprisionada naquilo ali. Outras vezes nós cuidamos tanto dos nossos filhos que nós não criamos eles para voarem, para desfrutarem das coisas lá fora, para terem a sua própria vida. E aí cresce aquele filho, aquele homem já
formado totalmente dependente da mãe. Aquela mulher já formada, criada, totalmente dependente da mãe, dependente do pai. E aí são filhos, muitas vezes, imaturos, são filhos dependentes, né, da mãe e do pai. Aí a moça casa com o rapaz e o rapaz continua muito apegado ao seu pai e à sua mãe. Ou a mulher, o rapaz casa com a moça e a moça continua muito apegada à sua mãe, ao seu pai, à sua família, lá a primeira família. E a palavra, ela fala que o marido e a mulher, eles se casam, o homem se casa com a mulher e os dois vão viver juntos e deixa seu pai e a sua mãe. Ali há um corte no cordão umbilical. E hoje em dia nós vemos famílias que elas não têm esse corte, não têm essa bênção. É no casamento, a bênção do pai e da mãe, né? Eu estava lendo essa semana um convite de casamento e em cima do convite dizia abençoados pelo pai, nananana, mãe, nananana, pelo pai da noiva, nananana, pela mãe da noiva, nananana, abençoados. E aquilo me chamou a atenção. E as últimas, né, visitas, os últimos contatos que nós temos tendo, é a dificuldade da mãe liberar o filho para que ele cresça, para que ele se desenvolva, porque ela quer cuidar dele, super proteger com os acontecimentos que vieram. Algumas mães se apegaram mais ainda aos seus filhos, né, e querem mantê-los encarcerados dentro de casa, querem mantê-los dentro de casa, sem contato lá fora. E eu fui falar com uma pessoa essa semana e o Senhor me direcionou a dizer: abençoa teu filho para que ele cresça, para que ele, sabe, para que ele se desenvolva. Abençoa tua filha para que ela floresça, para que ela cresça, se desenvolva no propósito dela, nos sonhos dela, nos desejos dela, no propósito dele, nos sonhos dele, nos desejos dele, na casa dele, na família dele. E aí muitas vezes o pai e a mãe não liberam essa bênção sobre os filhos. E os filhos esquecem de pegar essa bênção. E aí tem um casamento infeliz, porque a mãe não abençoou, o pai não abençoou. Tem uma vida infeliz, tem um sonho infeliz, tem o seu trabalho, a sua vida profissional infeliz. E não prospera porque não há uma bênção gerada ali do coração do pai, do coração da mãe. E precisa ver esse entendimento do coração do pai e no coração da mãe. Eu queria que o meu filho fosse médico, mas ele escolheu ser professor. É a escolha dele, é a vida dele. Não é minha. A minha vida, a minha oportunidade de ter o meu trabalho, eu escolhi ou não. Mas eu tive a minha profissão. E agora é a vez do meu filho ter a profissão dele. Né? Eu tenho a minha filha, ela está com 18 anos. E ela começou a fazer faculdade, glória a Deus, aleluia, porque ela tem essa oportunidade e ela tá fazendo psicologia. E aí eu perguntei: filha, por que você deseja, por que você, o que te levou a desejar fazer essa faculdade? São 4 a 5 anos, são 4 anos, 5 anos de estudo, pesado, tipo assim, muito trabalhos, muita redação, muito texto, muito conhecimento da mente humana, dos sentimentos humanos. E você trabalha, você não vai se cansar, não é muitos anos, porque você não faz um curso mais curto, dentro da área que você já trabalha, que é escritório, e você fica ali na área financeira, algo assim. Ela falou: mãe, eu quero me desenvolver para trabalhar com os pensamentos, a mente, os sentimentos das pessoas, porque eu amo ver o aconselhamento. E eu até me senti elogiada, porque ela falou assim: eu amo, mãe, ver assim, o que a senhora faz, a senhora falando com as pessoas vêm procurar, vêm querer uma palavra. E eu amo isso, e eu quero fazer isso. Eu decidi que eu quero ser psicóloga, eu quero cuidar das pessoas. E aí eu falei: amém, filha, então, né? Se é o sonho do teu coração, amém. O meu sonho, quando eu era criança, era ser professora. Ou eu queria trabalhar com aquelas máquinas de datilografia. O meu sonho, eu olhava para a secretaria da escola e eu via aquela moça secretária datilografando, e o meu sonho era aquilo. E ele se perdeu no caminho. Mas ela tá tendo a oportunidade de ter o sonho dela. Eu acho que ela vai
vai ter que ser persistente e vai ter que lutar. Mas eu abençoei ela. Filha, se é o que você quer, você está abençoada. Você está liberada para crescer nessa área, florescer nessa área. E aí, às vezes, amados, o esposo e a esposa estão lá casando, lutando no casamento e não dá certo. É uma infelicidade, é um sofrimento, é um peso, é uma carga. E eles nem param para pensar que às vezes a simples bênção da mãe, a simples bênção do pai pode transformar aquele lar, transformar aquele casamento. E nós vamos ver lá em Gênesis 48, né? No 9, e José disse ao seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E o seu pai disse: peço-te, traze-nos aqui para que eu os abençoe. Jacó, ele iria falecer, ele já iria morrer, né? Logo em seguida ele abençoa os filhos dele, abençoa os filhos de José, depois abençoa os filhos dele e morre. E ele está falando: filho, eu preciso liberar uma bênção, porque os teus filhos nasceram no Egito. Então, eu preciso liberar uma bênção de Deus sobre a vida deles. Porque Jacó liberava palavras proféticas. Aquele tempo era muito profético isso. O nome dos filhos, a bênção do vô, a bênção do pai, a bênção da mãe, a bênção da avó, principalmente do homem, era muito importante. Porque ele era a máxima autoridade sobre a vida, sobre a alma daquela criança, espiritualmente falando na terra, né? Depois de Deus, era a autoridade do pai. Então, ele viu a necessidade de abençoar os filhos. E eu creio que ele pensou assim: eu preciso abençoar os filhos de José, porque eles nasceram no Egito. Eles cresceram no Egito e eles viram os egípcios ali e a mentalidade dos egípcios. E eu preciso abençoar. E ele trouxe os filhos então, abençoou esses filhos, declarou palavras sobre aquelas crianças, sobre aqueles filhos. E logo em seguida, ele vai lá e ele chama, lá no 49, Jacó abençoa os seus filhos e morre. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. E Jacó pega e abençoa os seus filhos. Amados, para ver esse corte do cordão umbilical, para sua sogra parar de se meter no seu casamento. Porque o que acontece? Vamos falar da linguagem bem brasileira. Tem mulheres que falam: meu Deus, a minha sogra não para de se meter no meu casamento. A minha sogra, paz, minha irmã Janaína Soares. Tudo bem? Estamos falando de paternidade. E principalmente, né, da importância de cortar o cordão umbilical com os pais, de liberar a bênção sobre a vida dos filhos para que eles cresçam e floresçam. Eu não vou ler o texto hoje porque eu estou com um pouco de pressa, mas eu gosto dessas palavras que Deus me dá assim, depois da minha oração, porque sempre trabalha algo em alguém, né? E eu tenho os afazeres logo em seguida, eu não posso me demorar aqui. Mas nós estamos falando disso, da importância de cortar os cordões umbilicais, né? A importância que você tem de você liberar uma bênção sobre o seu filho para que ele cresça e para que ele se desenvolva e para que ele não seja totalmente dependente de você. Porque tem filhos que crescem e continuam dependentes da mãe. Vai trocar de casa e já é casado com a esposa, mas ele pede para a mãe. Em vez dele pedir para a esposa, ele vai lá e pede para a mãe. Não é mais para a mãe que ele tem que pedir. Ele tem que pedir para a esposa dele, para aquela que vai dividir a casa com ele. Vai dividir não, vai compartilhar a casa com ele. E aí tem mulheres que falam: o meu marido não se desenvolve, ele não se desgruda do pai, não se desgruda da mãe, tudo que ele vai fazer ele depende deles. Ele é um menino. Eu casei com um homem, mas que tem as atitudes de um menino, porque ele está ainda com o cordão umbilical ligado com os pais. E quando a mulher e o homem casam, eles têm que assumir o seu papel e deixar e larga o homem, a sua mãe e o seu pai para viver com a sua esposa e ser com ela uma só carne. E tem homens e mulheres que se casam e continuam sendo uma só carne, com o pai e com a mãe. E tudo que eles têm na vida deles, eles compartilham com o pai e com a mãe, os problemas do casamento, as mudanças de emprego, as mudanças de cidade, tudo com o pai e a mãe. E às vezes a mulher ou o esposo são os últimos a saber do que está se passando na cabeça daquela pessoa. Então o cordão umbilical ainda está ligado. E esse cordão umbilical precisa ser cortado.
porque senão esse filho não vai crescer, essa filha não vai crescer do jeito certo. E vai viver codependente dos pais, codependente. E aí a mulher vai falar, meu Deus, o meu marido, tudo que ele faz, ele depende do pai e da mãe. Eu conheço casais que separaram, porque a mulher não aguentava mais o filho ou o marido totalmente dependente do pai e da mãe dele. E aí a mulher falou, olha, não dá mais, eu tive que dar um basta, porque eu não aguentava mais a situação. E agora eu espero que com esse susto ele cresça, entende? Só que aí o pai e a mãe não tomam essa consciência que eles têm que ir lá, eles têm que abençoar e falar, filho, agora você cresceu, agora você precisa fazer a sua vida. Eu não vou te atrapalhar, eu estou aqui se você precisar. Mas você tem que resolver a sua vida com a sua esposa. Filha, você tem que resolver a sua vida com o seu esposo. A palavra de Deus, ela mostra mais um caso, Abraão, né? Sai da tua parentela. O que ele está dizendo ali? Pega os teus filhos, pega a tua esposa, os teus filhos e vai para o lugar que eu te mostrarei, para a terra que eu te mostrarei. Porque não é no meio da tua parentela que você vai crescer, é fora da tua parentela. Eu vivi isso na minha vida porque quando eu tive que viver um desligamento da minha mãe e da minha família. Até eu casar, eu era muito grudada com a minha família, com as minhas irmãs, os meus irmãos. E aí nós mudamos de cidade e eu não entendi o que Deus estava fazendo. E hoje eu entendo que para que eu conseguisse corresponder ao meu propósito e aquilo que Deus queria comigo, eu tinha que sair da minha parentela. Porque se eu estivesse com a minha parentela totalmente ali, eu ia ser muito dependente deles, do pensamento deles, da visão deles de vida, da história deles. E eu não ia conseguir desenvolver a minha história com o meu esposo, com as minhas filhas. Eu não iria encontrar o meu propósito, porque eu ia estar focada no propósito, no coletivo, de toda uma família, que é minha família. Mas eu tinha a minha família ordenada agora com o meu esposo, né? Meu Deus, faltou até... Entendem, queridos, o que eu estou falando? Então, se você está passando isso, se você está vivendo isso, eu estava orando e o Senhor falou, é um tempo que as pessoas têm que ter a consciência de desligar o cordão umbilical. Para que os filhos cresçam, para que os filhos se desenvolvam. E eu vejo aqui que você pegar a bênção do pai, a bênção da mãe, para a sua vida, é onde você vai estar cortando o cordão umbilical. Você tendo o conhecimento daquilo que eu falei aqui, que é muito básico, é muito prático e muito simples, né? Você tendo esse conhecimento e você decidindo, não, eu vou desligar o meu cordão umbilical com meu pai, com a minha mãe, eu vou pedir a bênção deles para que eu possa crescer, para que eu possa florescer, para que eu possa gerar agora o meu propósito, a minha história. Sem depender das crenças limitantes deles, sem depender da história deles, mas agora eu vou fazer a minha história com Deus. Eu vou encontrar o meu propósito em Deus. Entendem o que eu quis dizer? O que eu quero dizer com isso que eu estou falando aqui? Peça a bênção do pai, peça a bênção da sua mãe e decida viver o teu propósito, decida focar em você, nas tuas coisas. Às vezes, é muito mais difícil você crescer no coletivo. Sabe? Para você descobrir o teu propósito e para você escrever a tua história, às vezes você tem que ficar você, Deus, pedir para o Senhor te direcionar e assumir o seu lugar na história, no lugar correto. Você não pode ser o José casado com a Maria, mas que vive na casa da mãe e deixa a mulher sozinha em casa para viver na casa da mãe. E você não pode ser também a Maria casada com José, que vive e não desgruda dos pais para viver com José. Você tem que assumir o seu lugar. Se você casou com José, agora você tem a tua casa,
você tem os teus afazeres e você tem uma vida e um propósito e uma história para escrever com José. Se José casou com a Maria, José tem uma história, tem um propósito com Maria, não é mais com os seus pais. Seus pais já passou. Seus pais, eles vão ficar lá no lugar deles, né? Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua tenda, né? Entendem? Isso não quer dizer, amados, que nós vamos ignorar o pai, a mãe, o avô e a avó. Não é isso, ao contrário, você tem que pegar a bênção deles para você ser abençoado. No caso de muita contrariedade, porque eu já vi isso, do pai, da mãe teimar, não vou te abençoar. Se você quiser ser infeliz, seja, mas eu não vou te abençoar. Peça a bênção para Deus. Fale, Senhor, eu fiz a minha parte. Eu pedi a minha bênção. Eu fiz aquilo que a tua palavra mostra que eu devo fazer. Eu pedi a minha bênção para o meu pai. Eu pedi para minha mãe. Eu creio que o meu casamento, eu creio que essa mulher, eu creio que esse marido, que esse esposo, que esse homem tem um propósito na minha vida. E que foi o Senhor que liberou para que esse propósito aconteça. Então, Pai, eu peço que o Senhor me abençoe. Sabe? E vá para uma autoridade espiritual, para que Ele te abençoe. Procure uma autoridade espiritual para derramar bênção sobre o seu casamento. É por isso que é muito importante a gente ser casado de verdade, não só juntado, casado. Para você ter a bênção do matrimônio. Para você ter a bênção sobre a sua vida. Outra coisa é casais que não carregam aliança. A aliança, ela declara no mundo físico, eu tenho um compromisso com alguém. E a aliança, ela está dizendo assim, eu já tenho um compromisso sério com alguém. Se eu tirar essa aliança, as pessoas vão olhar para o meu dedo, elas vão pensar, ela é livre. Né? Ela é livre. E tem muitas pessoas casadas que andam sem aliança. E o Senhor tem ministrado, né? De estar colocando alianças no dedo dos casais, estar colocando alianças nas pessoas que andam por aí sem aliança com nada, ou alianças fracassadas. O Senhor, Ele quer resolver as situações da nossa vida. Pro fardo ser leve, o jugo ser leve, o fardo ser leve, nós temos que ir até Deus para que Ele alivie o fardo. Aí você fica ali anos e anos lutando naquela relação. Mas aí você percebe que você não tem a bênção de ninguém. Você não tem a bênção de Deus porque você não pediu. Você não tem a bênção dos pais porque você não se interessou, não pediu, não lembrou. E você só tem o desejo teu. Mas aí você esqueceu dos princípios. Honrar o pai e a mãe quer dizer isso também. Chamar eles para o teu casamento, chamar eles para a tua mesa, chamar eles para abençoar você e os teus filhos. É uma forma de honrar pai e mãe. E a palavra de Deus fala, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra e tudo te vá bem. É um dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Sabe, queridos? Mas eu já perdi o meu pai e a minha mãe. Faça essa oração. Senhor, eu peço que espiritualmente a bênção do Senhor sobre a minha vida. Espiritualmente, Pai, eu entrego meu relacionamento ao Senhor. E eu desejo que o Senhor abençoe minha relação. E busque ungir o teu casamento, ungir a tua história a Deus. Consagre a tua história a Deus. Amém? Era isso que eu queria falar. Eu tenho que sair. Mas se você quiser, você vai lá em Gênesis 48, 9. Você vai ler essa história e você vai ver como a bênção é importante. E você vai ver que ali Jacó já declara uma bênção sobre os filhos de José. E lá no 49, Gênesis 49, Jacó abençoa seus filhos antes de partir. Né? Ele libera uma bênção ali e ele fala o que cada um filho vai ser. E ao longo da história nós vamos ver que a profecia que ele libera aqui, a palavra que ele libera aqui sobre aqueles filhos acontece. Assim também, queridos, às vezes aquele casamento que aconteceu e o pai falou, você tá amaldiçoado, você só vai sofrer nesse casamento. E aí isso tem se cumprido na sua vida. Porque você realmente percebe que aquela palavra que tem gerado vida na sua relação, porque você está infeliz e está se sentindo amaldiçoado. O que você vai fazer? Você vai até um líder espiritual, vai até o pastor. No meu caso, eu vou até o pastor. E eu peço para ele orar, ungir o meu casamento, eu consagro o meu casamento a Deus.
E eu consagro a minha aliança matrimonial a Deus. A minha e a do meu esposo a Deus. E pronto, minha relação volta a estar abençoada, porque eu já me casei. Não tem mais como eu voltar atrás agora, porque eu já assumi o relacionamento. Agora eu só tenho que consagrar e abençoar Deus para que comece a funcionar. Para que comece a gerar uma família funcional, não disfuncional. O que mais nós temos são famílias disfuncionais, porque os princípios estão todos quebrados. Ai, mas meu pai e minha mãe não vão abençoar essa relação nunca. Vá a Deus. Vá a Deus. Coloque na presença de Deus. Consagre o teu casamento a Deus. Consagre a tua aliança a Deus. Consagre a tua relação a Deus. Consagre a tua casa, a tua cama a Deus. A cama dos teus filhos a Deus. Consagre tudo a Deus para que o inimigo não possa tocar. Para que o inimigo, quando chegar ali, ele perceba que já tem dono. Que aquela região, aquele estabelecimento, aquilo ali que você tem ali já tem dono. Ele não pode se aproximar. Porque já tem uma proteção espiritual. Aquele território já tem dono. O inimigo, ele ama chegar nos territórios e ver que não tem proteção nenhuma. Porque aí ele pode fazer o que ele quiser. Mas se já tem uma proteção espiritual, ele não pode tocar. Principalmente, meus amados, no nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, o inimigo não pode tocar. Amém, amados? Eu queria deixar isso. E o meu desejo é que esse cordão umbilical seja cortado para que haja crescimento. O bebê, quando nasce, a primeira coisa que é feito é o quê? O médico vai lá e corta o cordão umbilical. E aí a criança chora, né? Ela começa a história dela. Só que aí muitos filhos cortam o cordão umbilical físico, mas o espiritual vai a vida toda e aquele cordão ali ligado. E aí não cresce, não se desenvolve, ou só cresce na direção do pai e da mãe e a esposa não tem voz. Os pais também, eles têm que ter essa consciência que os filhos têm que crescer, se desenvolver, serem felizes. Amém, amado? Deus te abençoe, peça a bênção de Deus. Eu tenho falado isso porque essa última semana o que Deus tem ministrado para mim muito forte e nas visitas que nós temos feito é isso, que o Senhor está cortando o cordão umbilical. É necessário cortar o cordão umbilical se você quer crescer. É necessário. Não é você desonrar pai e mãe. É você cortar esse cordão, crescer. Principalmente se você já tem a tua família. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você já tem a tua família, que eu digo a esposa e os filhos, né? Porque o pai e a mãe são família também. Só que eles ficam no segundo plano quando chega a esposa e os filhos. Né, Abraão? Sai da tua parentela. Deixa teu pai e tua mãe aqui no canto deles, fazendo o que eles fazem, primos, primas, tios, tias, e vai fazer a tua história com a tua esposa, com os teus filhos. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua tarde. E se Deus quiser, um dia eu vou trazer uma mensagem mais aprimorada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu estou me preparando para isso. E que Deus ore por mim, você que gosta das minhas mensagens, para que o Senhor venha sempre me usar na benção dele. Em nome de Jesus. E não fique nas crenças limitantes familiares, mas cresça. Cresça em Deus. Cresça no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Ele te acompanhe, que Ele te abençoe e que Ele direcione a sua mente para o crescimento, tanto físico quanto espiritual. A palavra de Deus, ela fala assim: crescei-vos em graça e em sabedoria, diante de Deus e diante do homem. Em nome de Jesus. Amém.